O que é o escudo antimísseis da OTAN e como ele protege a Europa de possíveis ataques de mísseis balísticos? Bom, para entender o que é o escudo antimísseis da OTAN, primeiro é preciso saber o que é exatamente a OTAN e o que são mísseis balísticos. A OTAN é a sigla para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar formada por 30 países da Europa e da América do Norte. A OTAN foi criada em 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a segurança coletiva dos seus membros contra possíveis ameaças externas, principalmente da União Soviética, que na época era a principal rival dos Estados Unidos e dos seus aliados ocidentais. A OTAN funciona com base no princípio da defesa coletiva, ou seja, se um dos membros da aliança for atacado por outro país, os demais membros devem considerar esse ataque como um ataque contra todos eles e responder em conjunto. Esse princípio está expresso no artigo 5º do Tratado da OTAN. Esse artigo só foi invocado uma vez na história da OTAN, após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Já os mísseis balísticos são armas que lançam projéteis em alta velocidade e com uma trajetória curva, ou seja, eles sobem até uma certa altura e depois descem em direção ao alvo. Os mísseis balísticos podem ser classificados de acordo com o seu alcance, ou seja, a distância máxima que eles podem percorrer. Existem 4 tipos principais de mísseis balísticos: os de curto alcance, que vão até 300 km, os de médio alcance, que vão de 300 até 3.000 km, os de alcance intermediário de 3.000 a 5.500 e os de longo alcance ou intercontinentais acima de 5.500 km. Os mísseis balísticos são considerados armas de destruição em massa, pois podem carregar ogivas nucleares, químicas ou biológicas capazes de causar danos devastadores em grandes áreas. Além disso, eles são difíceis de serem detectados e interceptados, pois viajam em altitudes elevadas e em velocidades supersônicas ou hipersônicas. Por isso, muitos países buscam desenvolver sistemas de defesa antimísseis capazes de neutralizar essa ameaça. Um sistema de defesa antimísseis consiste basicamente em 3 elementos: sensores, como radares e satélites, que detectam e rastreiam os mísseis inimigos; mísseis interceptadores, que são lançados para abater os mísseis inimigos; e um centro de comando e controle que coordena as operações. É nesse contexto que surge o escudo antimísseis da OTAN, um sistema de defesa coletivo que visa proteger os territórios e as populações dos países membros da aliança contra possíveis ataques de mísseis balísticos vindos de países hostis, como o Irã e a Coreia do Norte, por exemplo. O escudo antimísseis da OTAN foi anunciado pela primeira vez em 2010, na cúpula da Aliança em Lisboa, Portugal. Na ocasião, os líderes da OTAN declararam que a proliferação de mísseis balísticos representa uma ameaça crescente à segurança da aliança e que um sistema de defesa antimísseis da OTAN oferecerá uma contribuição tangível para a segurança de todos os aliados da OTAN. O escudo antimísseis da OTAN é baseado na integração de sistemas nacionais e multinacionais de defesa antimísseis já existentes ou em desenvolvimento pelos países membros da aliança. O principal parceiro da OTAN neste projeto é os Estados Unidos, que fornecem a maior parte dos recursos e das capacidades do escudo, como radares, mísseis interceptadores e satélites. O escudo antimísseis da OTAN é composto por 4 fases que correspondem ao aumento gradual do seu alcance e da sua cobertura. A primeira fase foi concluída em 2011, com a implementação de um radar na Turquia e de um navio equipado com mísseis interceptadores no Mediterrâneo. A segunda fase foi concluída em 2015, com a implantação de uma base de mísseis interceptadores na Romênia e de outro navio no Mar Negro. A terceira fase está prevista para ser concluída em 2023, com a implementação de outra base de mísseis interceptadores na Polônia. A quarta fase ainda não tem data definida, mas prevê o desenvolvimento de mísseis interceptadores mais avançados e a ampliação do escudo para outras regiões. Mas como o escudo antimísseis da OTAN funciona na prática? Como ele pode interceptar um míssil inimigo antes que ele atinja o seu alvo? Bom, para entender isso, vamos imaginar um cenário hipotético em que um país hostil à OTAN, como o Irã, decide lançar um míssil balístico intercontinental contra uma cidade europeia, como Paris. O primeiro passo seria detectar o lançamento do míssil inimigo. Para isso, o escudo antimísseis da OTAN conta com vários sensores espalhados pela Europa e pelo mundo. Um dos principais sensores é um radar instalado na Turquia
que pode rastrear objetos a até 4.000 km de distância. Esse radar seria capaz de identificar o míssil inimigo logo após ele sair do solo e enviar as informações sobre a sua localização, velocidade e trajetória para o Centro de Comando e Controle da OTAN. O segundo passo seria acompanhar o voo do míssil inimigo. Para isso, o escudo antimísseis da OTAN conta com outros sensores complementares, como satélites e radares móveis embarcados em navios ou aviões. Esses sensores seriam responsáveis por atualizar os dados sobre o míssil e confirmar o seu alvo. Eles também ajudariam a distinguir entre o míssil propriamente dito e eventuais contramedidas usadas pelo inimigo para tentar enganar o sistema de defesa. O terceiro passo seria lançar os mísseis interceptadores. Para isso, o escudo antimísseis da OTAN conta com várias plataformas de lançamento distribuídas pela Europa e pelo mundo. Uma das principais plataformas são as bases terrestres na Romênia e na Polônia, que abrigam mísseis interceptadores do tipo SM-3. Esses mísseis são capazes de atingir alvos a até 2.500 km de distância e a uma altitude de até 500 km. Outras plataformas são os navios equipados com mísseis interceptadores do mesmo tipo ou do tipo SM-6, que têm um alcance menor e uma altitude maior do que os SM-3. Esses mísseis interceptadores seriam lançados de acordo com a direção e a distância do míssil inimigo, buscando interceptá-lo na fase média ou no final do seu voo. O quarto passo seria destruir o míssil inimigo. Para isso, os mísseis interceptadores do escudo antimísseis contam com um sistema de orientação e um veículo de impacto cinético. O sistema de orientação usa os dados fornecidos pelos sensores para guiar um míssil interceptador até o alvo. O veículo de impacto cinético é uma parte do míssil interceptador que se separa do restante e se choca contra o míssil inimigo, destruindo-o por meio da força do impacto. Esse método é chamado de Hit to Kill, ou acertar para matar, pois não usa explosivos nem ogivas nucleares para neutralizar o míssil inimigo. Assim, se tudo correr bem, o escudo antimísseis da OTAN seria capaz de interceptar e destruir o míssil inimigo antes que ele atingisse Paris ou qualquer outra cidade europeia, salvando milhões de vidas e evitando uma catástrofe nuclear. Mas é claro que esse cenário é apenas uma simplificação, pois existem muitos desafios e limitações para o funcionamento efetivo do escudo antimísseis. Alguns desafios e limitações que podem ser citados são a complexidade técnica e operacional do sistema, que envolve a coordenação de vários elementos em diferentes locais e em tempo real, a incerteza sobre a capacidade real do sistema de lidar com múltiplos ataques simultâneos, entre outros. Por isso, o escudo antimísseis da OTAN é um tema controverso e polêmico que gera debates e críticas tanto dentro quanto fora da aliança. Alguns defendem que o escudo é uma medida necessária e legítima para garantir a segurança dos países membros da OTAN contra as ameaças emergentes do século XXI. Outros argumentam que o escudo é uma provocação desnecessária e perigosa, que aumenta as tensões internacionais e os riscos de uma guerra nuclear. Mas e você? O que você acha do escudo antimísseis da OTAN? Você acha que ele é uma solução eficaz e pacífica para proteger a Europa ou uma fonte de problemas e conflitos para o mundo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima!